Ah, mas isso que você faz não é gamificação, são jogos de aprendizagem. Mas usar jogos desse jeito aí não é gamificação. Ah, mas isso daí não tem nada a ver, isso daí é design, não tem nada a ver com jogos. Se você já ouviu alguma dessas frases fazendo seus trabalhos, fica comigo que hoje a gente vai conversar sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais e especialista no uso da gamificação para educação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa gente chatíssima que gosta de ficar aí categorizando tudo semanticamente se é ou se não é gamificação. Eu tive um insight para fazer esse vídeo conversando com um professor lá do meu curso de gamificação e game-based learning, e ele estava preocupado para saber se aquilo que ele estava fazendo era gamificação, se não era gamificação, se parecia aprendizagem baseada em jogos, enfim. Então eu decidi fazer esse vídeo como uma maneira aí de auxiliar esse professor, né, o professor Vitor, um abraço aí, mas também para fazer como uma continuação de um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que eu falei sobre o que era gamificação. Vou deixar aqui no card. Esse primeiro vídeo foi bem completinho, para falar a verdade, sobre as definições, mas nesse vídeo aqui eu vou trazer uma visão diferente, que é uma visão das pessoas que não concordam com isso, beleza? Vamos começar? Gamificação é um termo muito recente, se parar para pensar, e não existe até o momento uma definição aceita por todo mundo, universalmente, aí, sobre o que de fato vem a ser a gamificação. Por isso que acontece esse tipo de discussão. Particularmente, eu tenho a minha maneira de pensar a gamificação e eu uso essa palavra para definir tudo que tem a ver com usar os elementos dos jogos. Mesmo que sejam elementos que existissem antes da seção dos jogos, ou que não sejam exclusivos dos jogos, ou elementos de gamificação de jogos. Existe. Sobre isso eu vou falar em outro vídeo, tá? Começando com a opinião do Brian Burke, ele é o vice-presidente de pesquisas lá da Gartner. Para ele, por exemplo, a gamificação não acontece se você não utiliza tecnologias digitais. Eu particularmente discordo dessa visão, né? Afinal de contas, eu trabalho com gamificação basicamente sem usar tecnologias digitais em muitas escolas que eu vou. E, na minha opinião, isso é gamificação. Agora, se você me disser, não, isso não é gamificação, tá bom, eu aceito. Então não é gamificação. Mas pelo menos eu utilizei elementos de jogos para estimular mais de 5.000 alunos a estudarem ciência. E deu certo. Né? Um embate que teve, se não me engano foi em 2011, entre dois também grandes gurus aí da gamificação, que é o Gabe Zuckerman, o autor do Gamification by Design, e o Sebastian Detergin. Foi bem interessante também, porque os caras manjam muito de gamificação, são os nomes aí que a galera costuma citar quando se fala desse assunto, e um discorda completamente do outro, no nível que o Sebastian pegou o livro do Gabe Zuckerman e foi apontando capítulo a capítulo tudo que estava errado, tudo que estava equivocado na opinião dele. Então, mesmo entre eles, não existe essa concordância sobre o que é gamificação ou não. O Sebastian, por exemplo, ele acha que os jogos sérios, né, os serious games, não podem ser considerados gamificação, e nem os advert games, que são aqueles jogos de publicidade. Eu não falo muito sobre eles aqui porque a gente não coloca muito esse tipo de jogo no contexto da educação, mas existe. Enfim, então houve esse debate e até hoje, até onde eu sei, eles não concordam aí com as ideias uns dos outros. Acontece. Se a gente colocar os game designers nessa discussão, aí que tudo fica muito mais confuso. O professor Ian Bogost, por exemplo, diz que gamificação é só uma balela, é só uma bobagem corporativa. Ele está se referindo muito ao fato de ser utilizado em marketing, tá? Por isso que ele fala dessa maneira. Mas ele diz que é só bobagem e que não faz sentido nenhum. O Jesse Shell, que é um dos maiores game designers aí da atualidade, e ele também não acredita muito nessa história de gamificação, não. Ele diz que é muito difícil você tirar elementos de jogos para colocar em outros lugares. E ele até faz uma comparação, ele usa o termo chocolatização, por assim dizer. Que é como se os elementos de jogos fossem chocolate. Todo mundo gosta, é docinho, pá. Mas não é em qualquer lugar que você vai colocar que vai funcionar, né? Se você colocar uma calda de chocolate em cima de uma coxinha, não vai ficar muito bom. E ele compara até com o fato de que algumas pessoas ficam pregando tanto sobre gamificação que é como se estivessem colocando uma calda de chocolate em cima de um grampeador, ou coisas que não são nem comestíveis. Então, para ele também, gamificação não existe, não é tudo isso que pintam. Então, dentro do próprio universo da gamificação, que nem é tão grande assim, as pessoas não concordam exatamente sobre o que é ou que não é gamificação. Então, qual é a minha resposta para caso você tenha uma dúvida se alguma coisa que você está fazendo, se ela entra como gamificação, como serious game, como advert game, como game-based learning ou só como games? Não importa, não importa.
Na verdade, qual que é o objetivo final? Engajar e motivar o seu usuário, né? Então, o seu estudante, no caso de empresas, o seu colaborador, o seu cliente, enfim. Então, se você está conseguindo motivar e engajar essas pessoas, não importa o final semântico, se é ou se não é. O que importa é que está dando certo. Então, sempre pense nisso. Quando você estiver criando um projeto de gamificação, não importa se você está usando jogos de fato, se está usando só os elementos dos jogos. Se estiver motivando e estiver funcionando, é isso que importa. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês e conversar com vocês hoje. É um vídeo rapidinho, só um desabafo aí, para mostrar um pouquinho dos bastidores da gamificação no mundo. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que vocês acham, se está certo ou se vocês acham que realmente uma discussão semântica é importante. Eu fico por aqui, gente, e a gente se encontra na próxima. Até lá!